Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live. Hoje nós vamos falar com o cardiologista pediátrico Zildo Vitturi sobre as principais doenças que atingem as crianças. De uma forma geral, a gente costuma associar doenças cardíacas a pessoas idosas, pessoas de mais idade, mas numa menor proporção elas também podem atingir as crianças. O Dr. Zildo já está aqui e nós vamos bater esse papo legal e vocês aproveitem para sanar as dúvidas, tá pessoal? Aqui é o momento. Dr. Zildo, boa noite, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo. É um prazer recebê-lo depois de muito tempo, né, doutor? Com certeza, muito bom. Eu sempre falo assim, eu não sou insistente, eu sou persistente, né? Demorou, mas deu certo hoje, né? Vamos ver, vamos aí. Doutor, tem como precisar os tipos de doenças que mais atingem as crianças? Sim, assim... Doenças cardiológicas, né, claro. Hoje a gente sabe que as que mais atingem as crianças são as que elas já trazem quando nascem, que são as cardiopatias congênitas. Significa que ela já nasce com algum defeito em alguma parte do coração. Um problema numa válvula, uma artéria que sai errado. Então, dá para a gente precisar, inclusive, em termos percentuais, né? Cada 100 crianças, em qualquer lugar do mundo, essa é estatística, uma vai ter uma cardiopatia congênita. Cardiopatia congênita significa que ela já nasce com aquele defeito. E pode ser que ela adquira durante a vida, mas é menos comum. Certo. Já que você falou sobre as cardiopatias congênitas, que a criança já nasce, existe forma de prevenir os problemas dessa natureza, doutor? Bom, eu diria que prevenir a cardiopatia congênita não é uma situação que a gente tenha como palpável, exceto algumas cardiopatias congênitas pode ocorrer por uso de drogas, álcool em excesso, não é uma taça de vinho eventual numa gravidez, mas isso poderia ser e evitar alguns tipos de infecções, como a rubéola, que é uma das que podem dar problema não só neurológico, mas no coração. Então aí você poderia evitar essa cardiopatia congênita. As que são determinadas por código genético, infelizmente não tem como você evitar. Essas não teria como. Entendi. Ou seja, vocês médicos falam muito da prevenção, né, da gestante, de cuidados especiais com as gestantes, né? Então você quis dizer que se uma gestante que consome drogas, ela pode contribuir para um problema do feto, do bebê? Com certeza. Tanto de vários aparelhos do sistema circulatório e também neurológico, mas aí sim, você pode ter uma cardiopatia que você não teria se não consumisse. Do ponto de vista de prevenção após nascido, aí sim a gente pode discutir isso numa idade mais avançada. Existe, obviamente, algumas prevenções que evitam doenças não só na adolescência, como no futuro, que é a obesidade. Então, isso é um processo que dá para você prevenir. Certo. Doutor, quando você fala cardiopatia é uma doença no coração, é isso? O termo cardiopatia significa que você tem um problema no coração. Um problema no coração. Exato. Certo. Agora, por exemplo, você falou que necessariamente não se pode afirmar com relação à prevenção, salvo nos casos que a mulher evita alguns hábitos inadequados, né? Agora a pergunta é o seguinte, qual que é o objetivo, você que atua nessa área de cardiologia pediátrica e ecocardiograma fetal, qual que é o objetivo desse ecocardiograma? Já que não é possível, vamos dizer, prevenir as doenças de uma forma geral, qual que é a atuação, qual que é o objetivo desse exame? Tá, quando a gente fala em investigação, no caso do ecocardiograma fetal, a gente sabe que tem algumas cardiopatias que faz muita diferença você saber antes. Porque se você não souber, a hora que as crianças nascer, até que o pediatra tenha alguma percepção, passa 4, 5 horas, até que venha alguém e faça o diagnóstico, e você precisa, às vezes, de uma UTI ou de uma transferência, então a diferença é muito grande no resultado de algumas cardiopatias que são cardiopatias graves. Então a diferença é muito grande você saber o diagnóstico antes de nascer. Existem algumas situações que não são tão graves e que se você não souber, talvez não vá fazer muita diferença. Mas a importância da investigação antes de nascer
é que tem algumas cardiopatias que a diferença entre saber antes e saber depois é muito grande, inclusive o resultado é muito diferente entre você saber antes de já nascer num lugar que já tem estrutura para atender esse paciente. Entendi, ou seja, por meio desse exame é possível de repente evitar os impactos, maiores consequências de um determinado problema. Com certeza, porque alguns tipos de cardiopatia você vai ter que orientar, nós orientamos, conversamos com a família, com o obstetra, que essa criança não pode nascer num hospital que não tenha uma estrutura para repetir o exame após nascido, confirmar, determinar esse processo e às vezes precisa de uma UTI, às vezes seria criança que teria que operar inclusive nos primeiros dias de vida, chegando a um ponto de uma cardiopatia grave. Sim. Doutor, daqui um pouco eu quero expandir um pouco mais o tema sobre outras doenças na infância, mas já que começamos pelo exame, né, o ecocardiograma fetal, todas as mulheres o exame é indicado para todas as mulheres ou existe um perfil específico que se preconiza fazer o ecocardiograma? Sim, hoje existe algumas situações que são indicadas e que na linguagem médica a gente diz que tem um benefício indiscutível. São vários indícios. Por exemplo, se uma gestante, quando o bebê teve uma cardiopatia, ou o pai dessa criança teve uma cardiopatia, ou eles já tiveram um filho com cardiopatia, essa é uma indicação chamada absoluta na linguagem médica, ou seja, o benefício é grande. As mulheres que têm diabetes tipo 1, que é aquela que ela já começa às vezes na infância e adolescência, é outra indicação. Existem cerca de 15 indicações que a gente chama absolutas. Se descobriu no exame de ultrassom obstétrico comum que tem um defeito no rim, um defeito no sistema digestivo, neurológico, já são outras indicações chamadas absolutas. Então, tem várias indicações que o benefício do exame é indiscutível. Entendi. Doutor, com certeza nós vamos ter que marcar muitas lives, porque o tema é muito abrangente. Eu acho que eu acabei dando um tiro no pé. Depois que eu vi que tinha publicado, mas já tinha feito a coisa, né? Quando eu coloquei o termo lá, doenças cardíacas em criança, é muito amplo, né? Mas, enfim, vamos aproveitar o tempo para a gente discutir aqui. Com certeza, você já assume publicamente o compromisso com as pessoas, tá? Com os seguidores, que você não vai demorar para voltar aqui. Tá? Então, eu queria perguntar o seguinte para você. Sopro, né? Sopro é uma doença, é um sintoma, é uma manifestação de alguma doença? O que é o sopro que se fala? Sopro no coração? Bom, acho que é uma boa pergunta, porque eu sempre me debato isso quando a gente está discutindo entre colegas, né? Sopro, na verdade, é um sinal que você vai descobrir no exame clínico, com estetoscópio. Certo. Você faz a pergunta, sopro é um barulho. O sopro não é o nome de uma doença, ele pode vir devido a um defeito, mas não necessariamente. Ele pode ter um estreitamento de uma válvula, o sangue vai fazer um redemoinho e vai fazer um sopro. É um indício, às vezes, de uma doença no coração. Mas o sopro é um sinal clínico que a gente detecta, tanto o pediatra quanto o cardiologista, claro, no exame clínico. E existe o sopro que não é doença, o sopro que não é proveniente da doença, que são o que a gente chama de sopro inocente, que seria devido ao formato de tórax que a gente ouve a vibração do sangue dentro do coração de forma mais acentuada. Então, o sopro, quando diz, meu filho tem um sopro, não dá para saber o que ela tem efetivamente. Sabe que tem um sinal, sopro é um barulho só, não é o nome de uma doença. E quando ele denuncia a doença, geralmente são quais tipos de doença que o sopro pode denunciar? Quando já se parte, né, na hipótese de realmente estar por trás de um problema, né? Então, quando o pediatra detecta um sopro, ele reporta ao cardiopediatra, enfim, a gente faz a pergunta, esse sopro é devido a um defeito no coração ou é devido a um formato de tórax que permite essa vibração provocando esse sopro? Esse sopro ele pode ser devido a um pequeno furinho na parede que separa o coração, que é a parte esquerda e direita.
Então, o sangue passa de um lado para o outro, faz um barulho. Por isso que eu disse, o sopro é um barulho. E aí, nesse caso, eu vou descobrir isso através de exames complementares. Então, o sopro é apenas um barulho. E aí ele pode ser defeito na parede do coração, que o sangue passa por um lugar que não deveria. Pode ser um estreitamento de uma válvula, ou seja, ele vai fazer um redemoinho e vai provocar um sopro. E isso nós vamos descobrir na investigação. Entendi. Mas você consegue, por exemplo, a criança foi constatado que ela tem um sopro, você já diagnosticou numa primeira consulta. O que te leva a fazer um monitoramento mais efetivo, mais intenso? Porque ali você vai descobrir na primeira consulta se esse sopro pode ser denunciar uma doença? Quando esse paciente tem um sopro, ele vai ser avaliado e a gente vai avaliar sintomas, desenvolvimento dessa criança. Às vezes, já numa primeira consulta, é possível você inferir, né, imaginar que esse sopro é devido a um defeito pela experiência de ouvido. Você vai perceber que um sopro que é devido a uma doença frequentemente vem associado a alguns sintomas. Por exemplo? Cansaço, dificuldade do ganho de peso, mas não 100% que todo defeito cardíaco vai provocar sintomas. A gente tem pacientes que têm defeitos cardíacos que não são tão graves. Entendi. E ela não tem sintomas, ela não vai ter problema de desenvolvimento. Doutor, aproveitando esse gancho aí do sopro, os batimentos acelerados, a taquicardia em criança é comum? Não é tão comum, mas as arritmias, elas podem ocorrer em qualquer fase da vida, inclusive intraútero. Tá. A arritmia é efetivamente uma doença ou não necessariamente? Ela não é um problema. É um problema. É um problema. Se o coração acelera, em vez de bater 100, ele bate 200, 250, o teu coração não está preparado para aguentar isso aí. Então, ele é um problema. E esse problema, ele pode ocorrer em qualquer fase da vida, inclusive no feto. E não tem data definida para isso acontecer. E quando que necessita tratamento? Geralmente, quando esse tipo de alteração do ritmo, né, do número de batimentos é muito alto, como o exemplo que eu citei, que vai para 200, 250 de batimentos, e que isso se repita e que seja sustentado, ou seja, que ele comece e não passa rapidamente, fica horas. Então aí, esse tipo de arritmia é necessário tratamento. Doutor, a hipertensão, né, voltando a fazer a grande associação com pessoas adultas e pessoas idosas, né? A criança, ela está suscetível também a ter hipertensão? A criança, geralmente, não é tão comum ela ser hipertensa sem ter uma causa subjacente, uma causa por trás. Existe um defeito específico, que é um estreitamento da nossa maior artéria, que o bebê pode ter meses que ele vai estar hipertenso porque tem um estreitamento nessa artéria e ele fica hipertenso. Existem outras causas, que seriam renais, que a criança pode ter uma hipertensão. Aí sim, mais para frente, com a obesidade, ou se ela tiver um histórico familiar de que o pai ou a mãe ou parentes próximos têm hipertensão, ele tem um risco maior. Mas nas crianças, antes da adolescência, não é tão comum, exceto o caso que eu citei desse estreitamento da aorta. E, por exemplo, voltando a falar do ecocardiograma, né? Só é para diagnosticar problemas de malformações, é isso? O ecocardiograma ele não vai detectar alteração de ordem elétrica com o ecocardiograma, nem fetal, nem depois que nasceu. O ecocardiograma é um exame que ele vai detectar, né? Ele vai mostrar se tem um defeito na válvula, se tem uma artéria estreita, se tem um furinho na parte que separa coração esquerdo e direito. Então o ecocardiograma vai mostrar esse tipo de alteração. A parte elétrica, a parte do ritmo, aí a gente vai ver no eletrocardiograma. Doutor Rosildo, deixando de lado a questão do ecocardiograma, né? No dia a dia, na sua clínica, quais são ou qual é a doença mais comum que você trata aqui em crianças, doenças cardiológicas? A doença mais comum chama CIV. CIV, que é comunicação interventricular. Se você pegar 100 cardiopatias congênitas,
50 será comunicação interventricular. E o que é isso? A comunicação? É um furinho que tem na parede que separa o ventrículo esquerdo do ventrículo direito. E causa alguma consequência para a criança? Depende do tamanho. Quando ela é de tamanho moderado para grande, a quantidade de sangue que passa de um lado para o outro vai atrapalhar o funcionamento do coração. Quando ele for pequeno, a criança pode conviver com isso. A gente faz uma avaliação periódica, aí vai depender se ele já tem 1 ano, 2 anos e tem esse furinho que é a comunicação interventricular pequena, ele pode vir uma vez cada 1, 2 anos. Ô, doutor, a gente ouve falar bastante, né? Acho que é bastante crescente, né? A questão do colesterol, né? As crianças estão mesmo sendo afetadas pelo colesterol? Infelizmente, sim. Infelizmente, existe na verdade eu vou falar um termo aqui, uma epidemia de obesidade, né? Uhum. E isso, com certeza, é um problema que está já presente tanto na criança e que isso vai ser um problema quando ela se tornar adulta, né? Adolescente, adulto jovem. E com certeza tem um problema aí que é um problema de hábito, de mudança de hábito alimentar dos alimentos processados, ultraprocessados. Então hoje, os chips, o lanche de forma excessiva, a dificuldade da gente segurar essa facilidade da comida processada. Então hoje nós temos 2 problemas, que é a obesidade na infância, isso já tem estudos, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mostrando que nos últimos 10 anos houve um aumento importante na obesidade e junto com a obesidade o aumento de colesterol e triglicéridos, que é um prenúncio de um problema futuro. Entendi. Pessoal, pode começar a mandar as perguntas de vocês, tá? O Dr. Zildo está aqui para sanar as dúvidas aí, tá bom? Dr. Zildo, a alimentação é o fator principal desencadeador do colesterol? Bom, existem algumas pessoas que têm um problema que ele pode comer bem e ele vai ter colesterol alterado porque ele tem um problema no metabolismo, que é um problema de colesterol que a gente chama familiar. Essas pessoas, infelizmente, mesmo com hábitos saudáveis, elas terão problema de colesterol alto. Tirando esse grupo, que é muito específico, os outros, todos é por problema de hábito alimentar, que é o que a gente falou, comidas ultraprocessadas, comidas que têm um alto teor de gordura e que, obviamente, que são saborosos, infelizmente, e que atenção, né? As pessoas e nós todos temos vontade de consumir elas em excesso. Mas, assim, te respondendo, a maioria dos problemas de colesterol elevado não é o problema colesterol familiar, que é um problema que mesmo que a pessoa... É a alimentação. Doutor, e outra coisa, quando você fala do colesterol também vem a ideia de pessoas obesas, também, né? Mas tem pessoas magras, acredito que crianças também, magras que são portadoras de colesterol elevado? Tem, mas aí menos frequente, que entra o grupo que tem um problema metabólico, que é a hipercolesterolemia familiar, que é um problema que acomete, às vezes, mais de um membro da família. Entendi. É óbvio que existem pessoas que estão obesas e que não têm colesterol alto. É menos ruim, mas não é bom, porque a obesidade, que é um problema mundial, e a obesidade é um problema, porque teu organismo não está preparado para lidar. Se a criança deveria ter 20 quilos e ela tem 40, o coração é uma bomba. E ele está preparado, é como se fosse um motor de qualquer coisa. Ele está preparado para mandar sangue para uma estrutura de 20 quilos. E se ele tem 40 quando deveria ter 20, com certeza isso é um problema a longo prazo. Doutor Zildo, tem a primeira pergunta aqui da Socorro. Boa noite, Socorro, seja bem-vinda aqui. Boa noite, doutor Zildo. Todo problema normal de coração, deixa eu entender, calma aí. Todo problema normal de coração em uma criança é perfeitamente notável ou pode passar despercebido? Deixa eu tentar entender aqui.
todo problema normal de coração... Acho que é normalmente, talvez. Todo problema normalmente de coração em uma criança perfeitamente... Eu não entendi aqui. Ou pode passar despercebido? Eu acho que ela quer saber se, às vezes, eventualmente, isso possa passar. Se pode passar despercebido o problema, né? Se é normal, acho que é isso. Bom, boa noite. Com certeza, assim, existem algumas situações que o problema do coração não é tão evidente. E, às vezes, numa avaliação feita pelo pediatra, inicialmente, pode não ser detectado. Então, é possível que passe despercebido, sim. Os problemas mais graves, geralmente, eles têm vários indicativos, tanto na avaliação do exame clínico com estetoscópio, quanto na avaliação dos sintomas. Mas te respondendo, com certeza, alguns problemas podem passar despercebido e, às vezes, num primeiro instante, não seja diagnosticado. Entendi. Doutor, dos problemas que você trata aqui em crianças, a maior parte, como que é? Divide uma parte medicamentosa, de forma medicamentosa, tem problemas que são cirúrgicos, como que é a questão aí? Bom, existem um grupo de pacientes que eles têm cardiopatia, como eu disse já anteriormente, e que essa cardiopatia, ela não atrapalha o desenvolvimento da criança. Ela não interfere na atividade nem no crescimento. O exemplo é uma pequena comunicação que eu falei antes, ou um estreitamento de uma válvula. Eu tenho dezenas de pacientes que não precisaram intervenção nem com medicamentos e nem cirúrgicos. Então tem um grupo de pacientes que não precisarão de tratamento, nem medicamento, nem cirúrgico. E tem um grupo de pacientes que às vezes iniciam com tratamento com medicamentos e que são necessariamente deverão ser operados. Existem alguns que ele nasce e a gente já sabe que ele vai usar medicamento por um tempo para atingir um peso X e que depois a gente já passa essa informação para a família que ele deverá ser operado. E também existem problemas que nós temos dúvidas às vezes, no início, não dúvida no sentido que não sabe o que é que é um tipo de patologia, de doença, que às vezes ele pode, ao decorrer do tempo, ele melhorar, pequenos furos de tamanho médio que diminui e que acaba ficando sem a necessidade de cirurgia. Então, existem várias situações. Doutor, nós falamos sobre a taquicardia, né? O coração está de uma forma acelerada, né? De uma forma exagerada, né? O batimento acelerado. Existe o contrário também? Você consegue verificar crianças que têm batimentos diminutos? Com certeza. Não é uma situação tão comum, mas existe um problema de ordem elétrica do coração, que o estímulo que ele recebe não é suficiente para ter um número de batimento adequado, que a gente, na linguagem técnica, chama bloqueio atrioventricular total, que em outras palavras significa que ele não tem um número de batimento ideal. Então a criança que deveria ter 100 batimentos, ela está batendo 45, 46 por minuto. Que isso é um tipo de situação que pode acontecer tanto já antes de nascer, quanto ser descoberto depois do nascimento. Doutor, agora a questão da taquicardia, qual a consequência que ela pode causar para a criança a médio e longo prazo, se não for tratada? A arritmia, né? Arritmias são várias, né? Tanto o batimento lento é uma arritmia. É uma arritmia. Quanto o batimento rápido é uma arritmia. Certo. E batimento fora do compasso, que é a batida meio descompassada. Todos entram no contexto de arritmias. A arritmia de ritmo rápido, que é batimento muito elevado, é aquilo que a gente rapidamente havia abordado, que o coração não está preparado para bater 250, ele vai entrar em fadiga, assim, para ficar mais fácil de entender. Então, muitas vezes ele fica 15, 20 minutos, ele lida bem com isso. Se ele, por alguma razão, ele volta ao normal sozinho, às vezes a pessoa tem essa arritmia e nem sabe. Agora, se ele fica 1, 2, 3 horas batendo 250, aí ele vai começar a ter consequência, vai começar a ter tontura, ficar pálido, e aí o pediatra vai ver e vai chamar o cardio, enfim, aí vai para o diagnóstico. Então a consequência é que o coração
ele não pode ficar batendo 200, 250 eternamente. Doutor, pode parecer extrema a minha pergunta, mas infarto. Criança está sujeita a ter infarto também? Você já verificou na tua experiência como cardiologista pediátrico? Já pegou algum caso que criança infartou? Não, assim, o infarto clássico do qual você está pensando, não. E qual que é o clássico que eu estou pensando? Você come um monte de linguiça, de churrasco todo fim de semana, a tua coronária começa a ficar cheia de colesterol e de placa de gordura, e na infância não é tão comum. Existe uma situação, mas aí é uma situação incomum, que a coronária da criança, ela sai do lugar errado, e ela carrega, em vez de sangue com oxigênio, você me perguntou, agora eu vou ter que responder, ela carrega sangue com pouco oxigênio, essa coronária que deveria estar saindo do lugar correto, ela carrega sangue que não tem oxigênio e é sério. Provoca infarto, o bebê chora e é um diagnóstico super difícil. Porque às vezes o bebê tem essa coronária saindo do lugar errado e ele comporta-se como infarto, sim. O infarto na criança e adolescente eu nunca atendi. Agora, tá lá com 20 e poucos anos, tá com 120 quilos, colesterol de 280, 300, ele já é jovem, mas ele pode infartar. Mas eu, particularmente, não tenho experiência com infarto em criança. Exceto a criança que tem, mas aí é uma má formação, não é porque a coronária está entupida, é porque a coronária sai errado. É diferente, mas ele infarta. E é bebê de meses. É um problema anatômico? É um problema anatômico. Mas é uma situação incomum, mas o infarto do qual você falou, que eu acho que é o que você pensou, esse nunca vi. Entendi. Doutor, na tua experiência, qual foi o problema mais complicado que você pegou aqui em termos de atendimento crianças no coração? Deri, não é o problema mais complicado um só, né? São vários, né? Vários problemas, né? Existe uma doença que o coração ele tem 4 cavidades e tem uma delas que é a principal, que é o ventrículo esquerdo, e ela não desenvolve. Essa é a pior doença para você fazer diagnóstico, porque nós médicos, quando a gente faz diagnóstico, a gente fica com a expectativa que vai ter um resultado bom. Então essa doença, a hipoplasia de ventrículo esquerdo, que em outras palavras é uma cavidade que não se abre e o coração tem que encher essa cavidade, ela é hoje operada e tem resultados razoáveis, mas ainda é extremamente grave. Então a hipoplasia do ventrículo esquerdo, que é a cavidade que não se abre, que até hoje o resultado é muito aquém do que a gente gostaria, com certeza é o diagnóstico que eu não gosto de fazer. Entendi. No sentido que a gente fica chateado. Certo. Doutor, agora em linhas gerais, para a gente encerrar nosso bate-papo, com relação à prevenção de doenças cardíacas na infância, que é o mote da nossa live, né? O que você orienta para as crianças, para os pais principalmente, né? Porque a criança vai sempre pelo que é mais prazeroso, né? Pelo que é mais gostoso, né? Quais são as orientações gerais que você passa para quem está nos assistindo aí, no sentido de prevenção de doenças do coração em criança? Eu vou deixar fora, então, a questão da cardiopatia congênita, porque o tema que você abordou... Porque essa aí vai ser na próxima live nossa, né? Que você vai deixar marcado já aqui, né? Porque aí a gente não tem muito como prevenir. Eu acho que é um tema que é muito pertinente, que eu diria para, assim, talvez, uma das coisas mais difíceis que se tem para os pais, entre aspas, vou botar entre aspas, é negar alimento para o filho. Mas a mensagem que eu passaria é que vocês precisam, né, realmente prestar atenção no que nós estamos oferecendo. Às vezes é difícil porque a criança pede, ela é pequena, ela tem 2, 3 anos e a gente cede. Mas se a gente souber, né, e a gente sabe, e a gente pode orientar, que lá na frente, daqui 5, 10 anos, a criança que come batata frita todo dia, chips todo dia, e que ela está ficando obesa, isso vai aparecer. Então eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil, porque a criança pequena, ela é sedutora e as pessoas têm a tendência de ceder. Mas a criança,
inclusive no primeiro, segundo ano de vida, ela não tem que ter contato nenhum com doce. Né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já orienta. Você não dê doce para criança pequena. E às vezes a criança acabou de completar um ano, ela quer dar chocolate para a criança. Então a minha sugestão é que a gente evite, né? E a gente preste atenção quando o pediatra fala que o peso está muito acima. Eu sei que é difícil, se fosse fácil, nem precisava discutir muito. É verdade. É difícil, mas as pessoas têm que saber e prestar atenção que a questão da obesidade é um problema muito sério que a gente está enfrentando hoje, no Brasil e no mundo inteiro. Aliás, é um dos graves problemas, né? De uma forma geral, né? E diminui o tempo de tela no celular. Né? Porque quem fornece internet e celular para o filho são os pais. Então eu sei que é difícil também, porque eles vão solicitar, eles vão pedir, e é difícil, mas é uma orientação, inclusive, que o tempo de tela exagerado, ele dá problema na retina. E as pessoas hoje vivem na tela desde que levanta até o fim do dia. Então, se a gente puder fazer uma reflexão sobre o uso de alimentos ultraprocessados, com alto teor de gordura, e que as crianças estão ficando obesas, e o uso de tela exagerado, ir mais para a praça, brincar no fim de semana, correr, só que aí exige mais do pai. Né? Porque a tela facilita a vida do pai. Ele fica com a tela e a gente fica tranquilo. Mas se a gente pensar no futuro, talvez a gente vá mais para a praça. E a tela aí é um facilitador para o sedentarismo, né, doutor? Consequentemente, está na telinha, a criança está sentada, está evitando fazer o exercício físico e... Né? Exatamente isso que eu estou falando, né? Que é evitar a tela para você talvez jogar mais bola, andar mais de bicicleta. Se exercitar, né? Exercitar é fundamental. Então tá bom, doutor Gildo. Nós marcamos depois da próxima, né? A próxima live, né? Vou pensar. Vai pensar. Doutor, obrigado pela... Obrigado. Tá? Foi muito obrigado bom, a tá? todos. Obrigado pela pergunta. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, tá? Nos encontramos quarta-feira que vem. Grande abraço. Até lá.